pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa quarta questão da lista, uma questão de Biologia do PSS2, que é sobre taxonomia, que nós vamos falar sobre nomenclatura de espécies e sobre classificações taxonômicas. E ele fala o seguinte: ao andar por uma área de cerrado, um rapaz avistou algumas árvores típicas da região, dentre elas o pequi, Cariocar brasiliense, árvore muito conhecida em virtude da utilização do seu fruto na culinária. Uma linda palmeira chamada de buriti, Mauritia flexuosa, e um florido ipê roxo, Rhandroatus impetiginosus. A respeito dessas três espécies, é possível concluir que... Pessoal, observa que nós temos aí três espécies diferentes. E como é que eu sei que são três espécies diferentes? Por causa de nomenclatura, das regras que nós temos de nomenclatura de espécies. Lembra, o nome da espécie deve ser sempre escrito em latim, porque é uma língua morta que é imutável. Então, sempre vai ser escrito o nome da espécie em latim. A nomenclatura, ela vai ser sempre binomial. A nomenclatura da espécie, ela tem o gênero, que é o primeiro termo, e o segundo termo é o epíteto específico. Às vezes, o epíteto específico, que é o segundo termo do nome da espécie, pode ser utilizado como sinônimo de espécie. Mas cuidado, eu uso o epíteto específico como sinônimo de espécie, mas o nome da espécie é o gênero mais o epíteto específico, não só o epíteto específico, porque o nome da espécie ele é binomial. O gênero ele sempre vai iniciar com inicial maiúscula e o epíteto específico sempre com inicial minúscula. Para que dois seres vivos ou mais, sejam da mesma espécie, tem que ter o mesmo gênero e o mesmo epíteto específico. Às vezes vocês vão ver aí tendo apenas o mesmo gênero ou só o mesmo epíteto específico. Não, tem que ter o mesmo gênero e o mesmo epíteto específico para ser da mesma espécie. Olhando esses três nomes dessas três árvores, elas têm gêneros diferentes e epítetos específicos diferentes. Por isso que não são o quê? Da mesma espécie. Beleza, pessoal? Além disso, existem outras regras importantes. Se for manuscrito, por exemplo, se eu escrevo aqui, Homo sapiens, o primeiro termo, o gênero, o segundo, o epíteto específico, isso aqui é o nome da espécie humana, eu devo fazer sublinhado. Se for digitado, como está aqui na questão, deve estar na fonte de itálico, Aqui na questão não está na fonte de itálico, mas deve estar sendo colocado na forma de itálico, que é a forma correta, tá? E sobre a classificação taxonômica, pessoal, só para nós lembrarmos aqui, nós temos lá, a classe maior, domínio, depois reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando, que, por exemplo, se duas espécies pertencem ao mesmo gênero, elas pertencem a outros táxons maiores. Quais são os maiores? Os que vêm antes, ou seja, vai pertencer à mesma família, à mesma ordem, classe, filo, reino e domínio. A gente tem essa diferença aí em relação às classificações. Se duas espécies pertencem a uma determinada classificação taxonômica, os outros maiores, ou seja, os que vêm antes, elas também vão pertencer obrigatoriamente. Aí, olhando para essas três espécies de árvores que são diferentes, vamos ler as alternativas. A letra A fala assim: essas árvores possuem o mesmo gênero. Não, pessoal, falso. Se você for olhar aqui para a questão, o pequi tem esse gênero, o buriti tem esse outro gênero e o ipê roxo tem esse outro gênero, ou seja, pertencem a gêneros diferentes. B. Essas árvores são da mesma espécie? Também falso, lembra? Para pertencer à mesma espécie, tem que ter o mesmo gênero e o mesmo epíteto específico. Então, a letra B também é falsa. C. Essas árvores apresentam o mesmo epíteto específico? Não. Cada um tem um epíteto específico diferente. O pequi é brasiliense, o do buriti é a flexuosa e, em relação aqui ao ipê roxo, o impetiginosus. Então, não apresentam o mesmo epíteto específico, moçada.
Então, essa alternativa ela é falsa. Letra D. Essas árvores não pertencem ao mesmo gênero. Correto? E, consequentemente, à mesma espécie? Sim, pessoal, a resposta correta. Não pertencem ao mesmo gênero e nem à mesma espécie. Letra D é a resposta. Letra E. Essas árvores não pertencem ao mesmo reino? Falso, pessoal. Pertencem sim. Pertencem ao reino vegetal. Por isso que a resposta dessa questão é letra D de dado.